Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre a essência de cada signo. Quando eu estou falando desse tema essência, qual a diferença dos outros vídeos que eu já fiz, né? Tem vídeos sobre a sombra de cada signo, defeitos de cada signo, o canal tem mais de 1000 vídeos e no meu blog também. Qual a diferença dos outros que eu já fiz? Eu vou tentar ser um pouco mais sintética e pegar o verbo, né? Ou seja, aquilo que o signo sintetiza como verbo na vida dele, ou seja, a ação dele principal. Lembrando que você às vezes pode não se identificar com o seu signo, por quê? Porque você pode ter um outro signo dominante no seu mapa. Então, por exemplo, eu sou de Virgem, mas se eu tiver um monte de outras coisas em Peixes, eu posso ter mais características de Peixes do que de Virgem. Porque quando a gente fala que, eu sou de Sagitário, eu sou de Virgem, eu sou de Leão, nós estamos falando do signo solar, que não está incluindo, então, os posicionamentos de Lua, de Vênus, do ascendente, etc., que isso você consegue saber fazendo o seu mapa astral, tá bom? Também queria ressaltar que muitas vezes a essência do signo, ela se torna um pouco negativa quando a pessoa exagera naquilo. Então, a essência, a princípio, ela é neutra, da forma como eu vou colocar aqui, o verbo, né? Ou seja, pensando naquilo que o signo mais faz. Porém, se a pessoa exagera naquele verbo, naquela ação que combina com ela e que é, digamos assim, a missão, a energia, o arquétipo daquele signo, aquilo acaba passando da mão, né? Então, tudo em exagero é complicado. Vou começar com o primeiro signo, o signo de Áries. Áries é um signo que a gente pode considerar que é o fogo, né? O primeiro signo do fogo, né? Então é um signo que veio com ação. Vamos pensar que começa, né? Casa 1, né? Então a gente chama de bebê do zodíaco. Então é um signo que ele tá pensando sempre em agir, né? Então, se fosse pensar num verbo, eu vejo muito como eu ajo. Então, ele está o tempo inteiro agindo, ele está o tempo inteiro fazendo. Qual é o lado B disso? Às vezes ele vai agir demais, né? Seja lá qual ação for, falar, fazer qualquer questão, sem pensar. Né? Então é um signo que ele precisa trazer um pouco mais de ponderamento para a ação dele, para que a ação dele tenha resultados melhores, mas é um signo que sempre está pensando em agir em movimentação. Agora, óbvio, vão ter arianos que de repente a pessoa só tem Áries, só tem o Sol em Áries e o resto a pessoa tem tudo em Touro. Ela vai ser diferente, às vezes ela não vai estar pensando tanto na ação, ela vai estar pensando de uma outra forma, por isso que a gente sempre tem que fazer um mapa astral para identificar signo dominante, ver se tem falta de elementos e, se tiver algum problema, tratar isso com florais astrológicos, que são florais específicos para o mapa, tá? Próximo signo, o signo de Touro. Touro, gente, é um signo que é o primeiro da Terra, né? Os 4 primeiros signos, né, do zodíaco, eles são sempre os primeiros de cada elemento. E Touro, sendo o primeiro da Terra, ele tem uma coisa muito forte da construção, casa 2, né? Então, posses, né? Quando você fala de posses, você fala muito da casa 2, casa de Touro. Então, Touro é um signo que pensa muito em ter. Para ele é importante ter. Ele se relaciona com as coisas de forma a ter. Então ele pode ter um emprego, ele pode ter um namorado, ele pode ter uma casa. Então é um signo que está sempre pensando em termos de posse, ainda que não seja ambicioso, tá? Existem pessoas de Touro que não são ambiciosas, que não são gananciosos, então a gente não pode dizer que isso vai cair pro lado da ambição desmedida. O que eu acho que cai o lado B de Touro é que às vezes ele fica muito ciumento, muito possessivo e com dificuldade de ir pro novo. Porque a pessoa de Touro, ou a pessoa que tem muitas coisas em Touro, né? Eu, por exemplo, tenho bastante coisa em Touro, tenho ascendente em Touro, Lua em Touro. Touro é um signo da Terra fixo. São pessoas que elas acabam tendo, às vezes, uma dificuldade de se desprender de algumas situações. Por quê? Porque ficam pensando, mas eu vou me desapegar daquilo, então acaba tendo uma tendência a apego, né? E o Touro tem que tomar cuidado com o apego, né? Então pode ser apego a pessoas, pode ser apego a uma casa, pode ser apego a um carro, alguma coisa que já foi, que aquilo não combina mais, mas que a pessoa ainda fica um pouco ali. Signo de Gêmeos e a essência do signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos tem um verbo muito forte, que é o verbo eu me comunico, né? Ele precisa trazer a mensagem dele para o mundo. Um geminiano que não coloca a sua mensagem para o mundo de alguma forma, tá? Ele não precisa estar no palco,
Ele pode estar escrevendo um blog, ele pode estar dando aula para algumas pessoas, mas de alguma forma ele precisa estar passando uma mensagem, ele precisa estar se comunicando. Por isso, né, é um signo que a gente chama de signo de voz, Gêmeos, né, assim como Virgem também, é regido pelo planeta da comunicação, que é Mercúrio, como Virgem, né? O Virgem e Gêmeos, eles dividem, né, essa regência do planeta Mercúrio. E Gêmeos, então, ele precisa se sentir sempre livre para se comunicar como ele gosta, como ele se sente bem. E precisa ter essa comunicação fluida. O que o Gêmeos vai ter que tomar cuidado? Às vezes, como ele gosta tanto de se comunicar, como essa coisa de estar passando uma mensagem tão forte, pode às vezes ficar arrogante, dizendo que aquela mensagem que ele está passando é a mais certa, ou entrar em embates com as pessoas, ou se dispersar só pela vontade de estar falando, comunicando alguma coisa. Câncer. Câncer é um signo que é o primeiro da água, né? E é um signo altamente sensível. Então, assim, eu não considero outro verbo, outra essência que não seja eu sinto. Por isso que, inclusive, Câncer é um signo que sofre muito bullying, né? Astrológico, né? A gente vê isso também com peixes, né? Um signo que também as pessoas fazem muito bullying. Tem alguns signos que são os que as pessoas mais implicam, né? Então, o que ocorre? O signo de Câncer, ele tem um verbo muito claro, eu sinto. Esse verbo ele é muito amplo, porque a pessoa pode sentir de tudo, pode sentir coisa boa, pode sentir coisa ruim, então a gente já sabe qual que é o lado B, né? Ele tem que fazer com que essa sensibilidade seja coordenada para absorver coisas positivas. Eu sempre digo, por exemplo, quando eu atendo gente que tem muita água no mapa, né, que é o elemento de Câncer e de Peixes também, que são pessoas que normalmente quando eu trabalho com florais, que além de astrólogo eu também sou terapeuta floral, ou seja, eu uno algumas técnicas para conseguir ajudar uma pessoa não só a se entender, mas também a transformar as questões que estão incomodando. O que ocorre? Quando uma pessoa tem mais água no mapa, ela sente mais os florais, que é uma coisa positiva para ela, só que ela também sente as coisas negativas. Então, se relaciona com alguém positivo, a pessoa de Câncer vai crescer, vai absorver tudo aquilo. Se relaciona com alguém mais negativo, a pessoa já vai ficar pesada, já vai ficar com uma energia. Então, o canceriano, ele tem que fazer uma boa seleção de tudo que está ao redor dele, ou seja, tentar conviver só com pessoas que ele sabe que realmente fazem bem e prioritariamente selecionar dentro de si as emoções e pensamentos que lhe fazem bem, que essa é a parte mais difícil, né? Porque se deixar, eles vão indo vão se enveredando por emoções, sentimentos e viagens e imaginações negativas e quando vem ficam perdidos naquilo, inclusive perdem o foco do agora porque estão viajando em alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com essa sensibilidade, não ser conduzida para algo nocivo para eles. E como eles têm muita intuição, não é difícil eles sentirem o que está fazendo bem e o que está fazendo mal e aí fazer a seleção, tá? Bom, Leão. Leão, estamos falando aí do fogo fixo, estamos falando de um posicionamento que é regido pelo astro-rei, pelo Sol. Então, o astro regente de Leão, o Sol, né, dá uma característica de muito brilho, né, para Leão e de expansão. Eu consigo ver esse verbo como o eu sou, né? O Sol é, e sem o Sol não existiria vida aqui, né? Então simplesmente é e brilha. Por isso que a maior parte das pessoas que são de Leão adoram ser de Leão, porque elas se sentem, né? Eu sou o Leão, né? É raro você ver uma pessoa de Leão, que eu acho que eu nunca vi. Anos estudando astrologia, atendendo pessoas, mais de 10 mil mapas, eu nunca vi um leonino que não batesse no peito que é leonino, tá? Normalmente leonino, eu sou leão, tal, eles gostam, né? E realmente é um posicionamento, tem que olhar todo o mapa, a gente pode ter leonino que tem um mapa péssimo, um mapa difícil e que não seja tão bom assim só porque é de Leão, né? Mas é um posicionamento a priori positivo porque é o signo solar no próprio regente, né? Então sempre quando você tem um posicionamento naquele signo, por exemplo, Lua em Câncer, é um posicionamento bom porque Lua rege Câncer, Sol em Leão,
O Sol rege Leão, então esses posicionamentos são sempre muito positivos. Mercúrio em Virgem, Mercúrio em Gêmeos também, tá? Porque são os regentes naturais. Então o Sol em Leão, ele tem essa coisa de eu sou, eu brilho, né? Mas eu vejo muito como eu sou, e isso é muito bom, por isso é positivo, né? Essa questão da manifestação, né? De se colocar, porém tem que tomar cuidado com ficar eu sou demais, porque senão fica aquelas pessoas que só eles são, né? Então você tá com eles, você sente que eles estão o tempo inteiro querendo se colocar, brilhar, e de uma certa maneira esse brilho ofuscando os outros, né? Então podem ser aquelas pessoas que tá todo mundo conversando, entra na conversa, não espera as pessoas terminar, porque a pessoa tá querendo já aparecer de uma certa maneira e ser demais, né? O problema não é ser, a questão é quando é demais e esse ser demais diminui os outros, né? Acaba entrando num certo egocentrismo e num egoísmo. Signo de Virgem. Virgem é bem nítido, né? O verbo dele, que é eu analiso, né? Ele precisa estar discernindo, né? Ele está o tempo inteiro fazendo defrag de tudo, né? Então ele está o tempo inteiro, isso aqui, não, aquilo ali, papapá. Então ele está o tempo inteiro, é como se fosse um computadorzinho a essência de Virgem. Eu acho que é o mais computadorzinho do zodíaco, porque ele está o tempo inteiro analisando, tem isso, tem aquilo ali não gostei, aquilo ali nananã. Por isso que se relacionar com pessoas de Virgem nem sempre é fácil, porque por mais que você esteja agradando Virgem, para você desagradar, daqui a pouco não precisa de muito, porque às vezes você faz uma pequena coisa, você faz algum negócio ali que não é legal e Virgem tá ali o tempo inteiro, você fez aquilo ali, mas aquilo ali não gostei, hein? Então vamos lá. Então é um signo que... E ele também faz isso com ele. Então ele tá o tempo inteiro se analisando. Lado bom disso, gente, óbvio. Inteligência acima da média, regido por Mercúrio, então tem uma inteligência rápida, tem uma capacidade de analisar situações sob diversos ângulos, e o lado ruim é que às vezes fica muito nóia, muito preocupado com algumas coisas, encana com alguns assuntos, e aí fica pensando muito naquilo, e às vezes não consegue liberar o sentimento, porque ele está, em vez dele sentir, por exemplo, como Câncer, um pouco, ele está analisando, então essa análise, né, às vezes torna difícil o contato com esse chakra aqui, com o chakra cardíaco, né, porque ele está o tempo inteiro fazendo uma análise e às vezes essa análise passando por cima do sentimento. Essência do signo de Libra. A essência do signo de Libra é muito ligada ao equilíbrio, né? Que inclusive o símbolo do signo, a gente olhando o símbolo do signo, a gente saca muitas coisas, eu sempre gosto de falar isso. Então o símbolo do signo é uma balança, né? Então ele está procurando sempre a harmonia. Então até pelo símbolo do signo eu consigo ver, eu harmonizo e eu equilibro. Porque na verdade, para eu equilibrar, né, na balança, eu preciso harmonizar. Porque se eu não harmonizo uma coisa, eu não consigo equilibrar, é que nem medicina chinesa, né? Para quem não sabe, eu tenho pós-graduação em medicina chinesa, 2 pós-graduações em medicina chinesa. Quando você vai fazer uma sugestão de uma fórmula, tá, magistral, ou uma fórmula magistral modificada, você fazer uma fórmula fitoterápica com base em ervas da medicina chinesa para alguém, né, que é a formação que eu tenho, você precisa fazer uma fórmula equilibrada, ou seja, às vezes as pessoas têm muitas coisas juntas, elas têm falta de fogo, mas ao mesmo tempo tem um excesso de calor em um outro lugar porque tem uma deficiência de yin, enfim, são síndromes complicadas, não vou me aprofundar muito, mas ela tem questões complexas e para isso você tem que fazer uma fórmula também complexa, porém equilibrada. Então Libra é um signo que ele está o tempo inteiro querendo fazer essa alquimia na vida dele, de equilibrar uma coisa com a outra, de ter tudo equilibradinho, de ter tudo harmonizadinho. Por isso é um signo que normalmente ele não gosta de brigar, às vezes ele não gosta de se impor, porque isso para ele parece uma antítese do que ele veio fazer. Só que o lado B disso é que ok, tenta ser bom, tenta ser justo e tal, só que tem algumas situações que para você equilibrar, você tem que se colocar, né? E você tem que resolver aquela situação. Então, existem algumas situações em que Libra teria que ser um pouco mais firme, teria que se colocar mais, até porque em alguns momentos o equilíbrio, né, ele depende de situações em que você se posicione de uma forma um pouco mais firme, porque senão às vezes você vai levando situações, né, que você teria que ter uma postura um pouco mais colocada e não tem.
Então, eu vou falar agora sobre a essência do signo de Escorpião. Escorpião é um signo que tem como câncer uma sensibilidade acima da média, né? Os signos de água, a princípio, tem isso. Então, dentro do princípio aquático, né, dessa questão do elemento água, o Escorpião a gente pode definir ele como uma essência de buscar a intensidade. Ele não gosta de fazer nada mais ou menos, né? Então, assim, eu vejo o Escorpião como eu busco, né? É um eu busco aliado à intensidade. Então, seria eu busco intensidade, né? Seria uma frase mais Escorpião. O Escorpião, ele não é só o eu sinto como câncer, porque o Escorpião, ele é um pouco mais metódico, ele é um pouco mais criterioso que câncer. Então, ele busca com uma intensidade, ele começa a ter um discernimento a mais ali no que ele está buscando. O problema é que, às vezes, essa intensidade que ele busca em tudo acaba sendo excessiva. Então, ele sente coisas de uma forma descontrolada, às vezes fica obsessivo com algumas questões, preocupado com algumas questões, né? Pode ser ciúmes, pode ser controle. Então, ele precisa trabalhar bastante algumas questões que dentro da cabeça dele, vamos supor, o Escorpião, ele sente uma coisa muito forte. E aí eu me refiro não só a pessoas que têm o Sol em Escorpião, mas quem tem muito Escorpião no mapa também. Ele sente as coisas muito intensamente. Então, se ele sente um negócio muito intensamente, aquilo mexe com ele, às vezes ele não consegue ter um controle emocional para colocar aquilo no seu devido lugar e agir da forma correta diante daquilo. Ele acaba se tornando um pouco obsessivo, um pouco descontrolado diante dos próprios sentimentos. E isso acaba trazendo o lado mais negro de Escorpião, que é a autodestrutividade, né? Então, as pessoas de Escorpião, muitas vezes, elas fazem coisas que elas estão se machucando, não percebem isso. Às vezes, precisa alguém chegar e falar, tá sendo meio masoquista, hein? Meio doidinho, né? A pessoa, realmente, nossa, não, porque eles se acham fortes, né? Então eles vão e eles querem intensidade, e aí eles acabam se machucando. Você vê muitas pessoas de Escorpião que às vezes se viciam em drogas, porque querem essa intensidade, né? E Escorpião normalmente quando se vicia em drogas é bem delicado, porque ele acaba se acostumando com aquilo, com a intensidade que causa aquilo, então às vezes ele não consegue consumir uma coisa pouco, ele já quer consumir, ele já vai beber, em vez de beber um pouco ele já tem que ficar breaco, já tem que ficar doido. Então essa intensidade é algo que sempre tem que ser bem dosado para que não leve a uma autodestrutividade e uma autossabotagem. Essência do signo de Sagitário. Bom, Sagitário, gente, ele tem uma característica que a gente tem que considerar que é extremamente importante, que é a questão dele precisar buscar uma liberdade, né? Cada um busca alguma coisa, enquanto um busca ter, o outro busca analisar, né? Cada um tem alguma questão que é aquilo que move, como eu falei no começo desse vídeo, né? Que é o que faz ele agir. O Sagitário, ele tem uma busca muito pela aventura, né? Ele precisa de desafios, de aventuras. Então eu colocaria eu me aventuro, porque tudo que for meio entediante, que não representar um desafio para Sagitário, né? Que não for uma coisa que ele veja como algo que ele vai crescer ali, que aquilo vai ter estímulo para ele se desinteressa. Isso tem relação com relacionamentos, com estudos, e por um lado é bom, é um signo dinâmico, né? Um signo criativo, é um signo que tem um movimento muito interessante. Só que às vezes esse movimento pode ficar um pouco disperso, porque às vezes uma coisa tá legal para ele, uma coisa é boa, mas ele por essa dispersão de sempre o novo, aventura, não sei o que, ele acaba não conseguindo ter uma firmeza em algumas questões. Signo de Capricórnio e a essência de Capricórnio. O Capricórnio é um signo que a gente já está chegando aí na casa 10, né? Os 3 últimos signos. O Capricórnio é o último signo da Terra, né? Então ele já passou pelo eu tenho, de Touro, ele já passou pelo eu analiso. Quando eu digo já passou, não é que a pessoa já foi daquele signo, não, mas pensando no caminho das casas, né? Então a gente passa pela casa 2, casas de terra são casa 2, casa 6 e casa 10, né? Então ele já passou pela casa 2, né, que seria o eu tenho, já passou pela casa 6, que seria o eu analiso, né? Eu tenho discernimento sobre o que eu tenho e sobre toda a vida, e quando chega em Capricórnio, ele já tá tentando se elevar um pouco mais, né? Então é um eu analiso, mas de uma forma um pouco mais responsável, ou seja, já querendo unir o eu tenho, né, de Touro,
com o eu analiso. Então seria eu vou atrás ou eu busco a sabedoria. Então é um signo que está sempre querendo ter responsabilidade. Vocês podem reparar, Capricórnio ele sempre está cobrando responsabilidade do outro ou cobrando de si mesmo responsabilidade. Então ele está sempre querendo colocar as coisas nos devidos lugares. Não eu ordeno, não seria eu ordeno, né? Porque essa frase é muito de virgem, embora tenha colocado eu analiso. Mas ele quer colocar as coisas nos pontos corretos, na vida dele, em tudo. Então ele está o tempo inteiro ali buscando essa sabedoria e buscando a responsabilidade. Então, se for resumir, eu me responsabilizo. Ok, ótimo. Mas qual é o detalhe de tudo isso? Às vezes vai ficar um pouco se responsabilizando por coisas que ele deveria também delegar aos outros, às vezes pode ficar muito centralizador, né? Então só ele sabe, tem que ser do jeito dele. Se a pessoa fez de um outro jeito, ele já acaba se incomodando. Às vezes pode ficar extremamente exigente, então por mais que as pessoas tentem agradar Capricórnio, sempre vai ter um negócio que você não fez, que o capricorniano vai pôr o dedo na ferida e dizer que você não foi responsável naquilo, que você tá jogando a sua responsabilidade para outra pessoa e não tá fazendo a sua parte. Então Capricórnio tem muito isso e isso às vezes traz dificuldades de relacionamentos, né? Porque é um signo que cobra bastante e, ao meu ver, até em Como Conquistar Cada Signo, eu já falei sobre isso, eu acho o signo mais difícil de conquistar. Porque por mais que você conquiste Capricórnio, né, e que você esteja com Capricórnio, às vezes você está, mas você sente que você tem alguma coisa que você não está satisfazendo, que de uma certa maneira ele não está completo, pode sentir uma certa frieza, porque ele se cobra demais e também cobra do outro, tá? Aquário. Bom, Aquário, ele tem a necessidade, né, de inovar, isso é claro, né? Então por isso que dizem que aquarianos 100 anos na frente, né? Então eles querem ser diferentes, eles querem fazer as coisas de uma maneira nova, de uma maneira criativa, que é incrível, né? Como diz a música da Elis Regina, o novo sempre vem, o novo precisa vir, embora nós tenhamos apego com o velho, o novo precisa vir, ele precisa chegar, né? Então isso faz parte do ciclo da vida, né? Nós estamos aqui, um dia vamos ter que nos despedir desse corpo, então isso faz parte. Porém, às vezes o aquário ele entra muito no novo pelo novo, então o novo já começa a nem ser tão novo assim, porque ele precisa tanto do novo que o novo já se torna velho também. Porque vamos supor, o aquariano às vezes ele tá fazendo uma coisa que já é uma novidade, mas aí ele, mas eu preciso de mais uma outra novidade, então fica uma coisa que nada satisfaz, porque ele sempre tá buscando um pote de ouro atrás de um arco-íris, porque já chegou em um e aí já tem outro, gera uma eterna insatisfação às vezes nas pessoas de aquário. E outra questão é que tem a mania de ser do contra, né? Então vamos supor, existe uma coisa catedrática que todo mundo já sabe que é desse jeito, né? Então vamos supor, todo mundo sabe que aqui dentro tem H2O, que é água. Aí pro aquariano ele vai falar, não, mas não é H2O, porque se você for ver bem, você já segurou com a sua mão e a sua mão já transmitiu uma energia, então essa H2O já tem um pouco, eles conseguem arrumar alguma coisa para dizer que aquilo que para todo mundo é uma coisa, ele não é daquele jeito, entendeu? E isso às vezes fica um pouco chato nos relacionamentos com as pessoas, porque você acaba observando no aquário uma tendência a uma certa arrogância. E existem pessoas de aquário que elas são extremamente inteligentes, mas existe uma jactância nessa inteligência, uma arrogância de eu sei mais, eu sou diferente, todo mundo faz assim, mas o certo é assim que eu que faço, que é diferente, que dá uma certa preguiça às vezes, né? Eu não estou dizendo que todos os aquarianos são assim, tá, gente? Em relação a todas as sombras que eu falei, inclusive do meu signo, que é virgem, que eu falei, que a gente analisa demais, exige demais. A pessoa pode cair na sombra ou não, mas aquário, quando cai na sombra, às vezes fica um pouco, como eu disse, eternamente insatisfeito, isso levando a uma certa dispersão, né, e também do contra com algumas situações, ou seja, discorda só para discordar, para dizer que tá fazendo uma coisa diferente dos outros, né, e isso é um pouco cansativo, e quem saca aquário, quem sabe que aquário é assim, já fica até previsível, né, porque todo mundo diz que aquário é imprevisível, mas quando você percebe que aquário quer ser diferente sempre, já se torna previsível, é isso que eu tô querendo dizer para vocês, porque você já sabe que ele vai contrariar. Então, se por exemplo, eu costumo dizer assim, você quer que o aquariano faça a sua vontade, você fala para ele fazer uma outra coisa, porque aí ele vai fazer aquela porque ele contrariou você. Não sei se vocês entenderam. É uma estratégia aí com aquário que às vezes funciona. Peixes, qual a essência do signo de peixes?
Peixes, ele tem uma característica que a gente pode considerar que é importante, que não é só o eu sinto de Câncer, né? Como eu disse, o eu sinto está presente nos 3 signos de água, não tem como negar, né? Caberia eu sinto em Câncer, em Escorpião e também em Peixes, mas o Peixes ele já está indo, é o último signo, né? Casa 12. Então ele já está indo para uma coisa de sublimar o sentimento. Então ele sente, mas não é que só ele sente, ele é aquele sentimento. Né? Então a pessoa é puro sentimento. Então eu vejo muito como eu sublimo, eu transcendo isso na luz, né? Então o que eu tô falando na luz? O lado bom de Peixes. Se espiritualizar, buscar ver as coisas sob um prisma mais elevado. Agora, todos os piscianos vão ser super espiritualizados e trabalhar essa sublimação do sentimento, da emoção, usar a intuição, né? Porque Peixes, o lado bom de Peixes é esse, né? Só que o lado negro é que muitas vezes eles não sabem lidar com toda essa sensibilidade e aí eles acabam misturando as duas energias que eu falei, de Câncer e de Escorpião. Acabam caindo também em autodestrutividade. A gente vê muitas pessoas de Peixes também viciadas em drogas, com dificuldades, com bebida, com várias coisas, porque eles não sabem lidar com todo aquele sentimento deles, então eles acabam precisando de alguma válvula de escape, né? Dispersos às vezes, porque como eles não... A arma deles principal é a intuição, é o sublimar. O que é sublimar, gente? É ver além, né? Então conseguir passar por um plano maior e às vezes eles não conseguem, porque eles também nem foram educados para isso. Então eles estão ali pensando só, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer não sei o quê. E aí o Peixes ele fica perdendo o grande dom dele, né? Então o meu conselho que fica, inclusive para os piscianos, porque não é fácil ser pisciano, eu acho, tá? Eu acho que é um dos signos que não é fácil de ser. Então, assim, você ser pisciano, você lidar com toda essa emoção, com toda essa sensibilidade, com esse dom de transcender e de sublimar, a minha dica é sempre orar. Tá? Independente de religião, então, não tenho religião nenhuma, faz um mantra, faz alguma coisa, mas o pisciano ele precisaria ter como rotina a espiritualidade na vida dele. Porque se ele fica só focado nas coisas do dia a dia, prazeres e não sei o que, ele acaba se dispersando e não aproveitando a grande força dele. Porque um pisciano que sabe o seu poder espiritual, ele é 10 mil vezes mais poderoso do que qualquer outro signo que não saiba seu poder espiritual. Porque pensando só no signo em si, tá, gente? Pode ser que tenha uma pessoa que é de Virgem, que tem uma espiritualidade muito mais forte e desenvolvida do que uma pessoa de Peixes. Mas o signo em si, que mais tem espiritualidade, que é a casa 12, ou seja, ele já percorreu tudo, a gente está no último estágio, né? Tem essa missão de estar com a espiritualidade desenvolvida, com uma sabedoria empregada na sua vida, é Peixes, né? Agora, chegar nesse estágio é que não é tão fácil, né? Mas o signo possibilita isso e alguns posicionamentos, né? Então, às vezes uma pessoa não é de Peixes, mas ela tem posicionamentos em Peixes, né? Por exemplo, um posicionamento que as pessoas não gostam e que geralmente é difícil mesmo, que é ter Mercúrio em Peixes. Se a pessoa começar a desenvolver a intuição dela, pode ser bom. Mas se ela não desenvolver, pode ficar com uma mente errática, dispersa, distraída, sem memória, etc. Então você tem que trabalhar bastante o lado bom e fugir da sombra da essência de cada signo. Lembrando que todas as pessoas que não se identificaram aqui teriam que ver o mapa astral, observar o signo dominante e ver se um outro signo não está mais presente na sua vida, dentro do mapa. Se você ainda não se inscreveu no canal, só clicar aqui embaixo e se inscrever. E comente se você gostou desse vídeo e se você tem alguma sugestão de um vídeo novo. Combinado, gente? Namastê!